Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Hoje estamos com um quadro especial para tratar sobre a guerra do Oriente Médio, a guerra árabe-israelense que estamos vivendo nesse momento. Israel, desde o último dia 7 de outubro, foi atacado covardemente pelo grupo terrorista Hamas. O grupo terrorista Hamas é financiado pelo Irã, entre outros grupos terroristas. Esse grupo atacou covardemente pela faixa de Gaza civis dos kibbutzim, também numa festa rave onde havia milhares de jovens, e o total de vítimas de 1.400 pessoas mortas, entre muitos sequestrados civis israelenses. Benjamin Netanyahu declara guerra em resposta ao atentado do Hamas. E nós temos hoje um convidado muito especial que vai tratar sobre um assunto muito discutido, virou um fervor religioso, principalmente de cristãos que sentiram a vontade para tratar sobre a questão Gog e Magog. Gog e Magog é conhecido das mais diferentes interpretações, também bíblica, que trata uma guerra entre o bem e o mal. E essa guerra ela vai se personificando, né? Existem as mais diferentes interpretações sobre esse conflito final, que ele vai marcar exatamente o período da era de Mashiach, né, na expectativa judaica, mas também ela se enquadra exatamente no quadro apocalíptico dos cristãos. E vem sendo muito explorado sobre a guerra de Gog e Magog, principalmente quando os países eles vão dando a sua opinião e o seu parecer sobre a resposta do ataque que Israel está dando ao Hamas e à faixa de Gaza. E o nosso convidado é o Moré Yirmiyahu, ele é professor e vai trazer para nós uma opinião da onde vai surgir, como que vai se constituir, aonde se origina, né, essa profecia e da onde se extrai tantos pensamentos e interpretações. Yirmiyahu, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é prazer, né, estar aqui para compartilhar desse conhecimento com todos. Como já bem dito, né, a gente tem, devido a essa guerra, né, ouvido muitas opiniões diferentes, né, as mais diversas opiniões aí teológicas, né, na internet, né, e de maneira com que vai acontecendo um apoio de um ou outro país, realmente aí começa a ter mais, né, construir novas teologias em cima disso. E aí cabe a nós, né, em tentar entender agora o que de fato está embasado, né, nas escrituras, né, e o que é especulação. Eu acho que aí a importância de nós definirmos bem o que é uma coisa e outra, para que a gente saia desse campo de especulação, de sensacionalismo, né, que a internet gosta, né, de tratar dessa forma. Porque, assim, afinal de contas, ela vive disso, né, de sensacionalismo, de likes, né? Vive de sangue, né? Exato. Então é importante a gente, como diz na expressão aí, colocar os pingos nos is, né? Os pingos nos is. Yirmiyahu, então, aonde vai se dar a primeira vez? Quem que vai tratar sobre esse assunto, Gog e Magog? Né?
e como que isso vai, como que essa profecia ela vai acompanhar a história de Israel de mais de 3.300 anos? Sim, a gente tem no capítulo ali do profeta Ezequiel, capítulo 38, que é o principal, 38 e 39, né, onde são os principais textos, né, onde é embasado, então, essa profecia. Né? A gente vou ler ali até os principais versículos ali, que está em Ezequiel capítulo 38, versículo 2 em diante. Então Ezequiel é que trata, é o primeiro profeta, o profeta Ezequiel ele é datado da segunda comunidade do cativeiro da Babilônia. Né? Exatamente. Ele é um profeta mais apocalíptico, né? Isso. Ele fala de forma mais mística em relação a outros profetas. Né? Exato. Eu acho que da mesma categoria nós temos o profeta Daniel, exato. Né? Que inclusive é um descendente da linhagem de Davi. Nós temos também um profeta Yeshayahu, Isaías, que também fala de uma forma mais mística, né? De forma mais apocalíptica, e fala muitos enigmas, né? Que a sabedoria rabínica traz as suas interpretações. Então, o primeiro a tratar da questão é o profeta Ezequiel. É o profeta Ezequiel. É importante que você colocou essas questões, que existem outros profetas sim, que corroboram, né, com a mesma profecia, né? Exatamente. Assim como você citou, Daniel também fala, né, desses eventos, Zacarias principalmente, né, também vai tratar, a gente pode correlacionar esses assuntos com o profeta Zacarias. Ele trata, se você conseguir observar, é exatamente o mesmo assunto, principalmente no capítulo 12, capítulo 14 ali, né? Onde ele vai tratar o final dos tempos, né, que o pessoal gosta de chamar assim, né? A hegemonia política, né, ela é tratada já desde que Abraham surge no cenário mundial, né, ali do berço da civilização, de Ur dos Caldeus, hoje o Iraque, né, e a hegemonia política já era muito presente, principalmente a partir do momento em que Israel se torna um Estado. Quando saem do Egito, Israel se torna uma encruzilhada meio a todas as civilizações emergentes que vão passar por ela. Né? Então, os babilônicos, os médios persas, né? Depois nós temos a Grécia, Exato. Né? A Grécia e, por último, os romanos. Né? Os romanos que vai conduzir os judeus a uma grande diáspora que dura mais de 2.000 anos. Exatamente. Então, a gente poderia começar... Claro, né, claro. Acho que seria interessante ler ali, né, o texto no capítulo 38 ali. Começou aí do versículo 2 em diante, onde diz, né, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tutagarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Já, né, nesses primeiros versículos, né, que nós vemos ali, ele já começa a falar de alguns povos, né? Fala da figura de Gog, né? Como é interessante aqui também que algumas denominações religiosas colocam, alguns creem até de forma alegórica, né? Tudo Sim. isso, né? Alguns acham, até estava lendo algumas outras opiniões de outras, enfim, de outras denominações religiosas, e alguns tratam isso até como uma figura alegórica ali, mas acho que o texto é bem claro ali, né? Ele fala
no caso de Gog, né, de um líder, né, de alguém que vai estar, ele fala príncipe, né, de Gog, na terra de Magog, né? Então fica bem claro que é alguém que exerce uma liderança, né, na terra de Magog, que vai estar então reunindo, né? E a gente vê vários povos, vários né, povos reunião. sendo... Então percebe-se que Gog e Magog não vai prefigurar um único país, um único povoado, não, são vários povos. Vários povos que estão unidos, né? É uma composição de vários países, de vários povos, exatamente, que se destacam pelas suas características, né? Exatamente. É interessante também, porque isso também corrobora com os outros textos proféticos, né? Que falam que se juntariam todas as nações, né? Contra, né? Jerusalém, contra Israel, enfim. Então a gente vê que está de acordo, né, com os demais profetas esse entendimento, né? É importante, Emiar, se me permite a opinião. Claro. O Iacov, que é o último dos 3 patriarcas, que é o que vai abençoar as 12 tribos, a partir do momento em que a notícia de que ele fica doente, Yosef é levado a ele se apresenta a ele com seus 2 filhos para abençoá-lo. Então, ele vai ter ali uma memória da visão que ele teve em Beit-El. Uhum. Então ele diz: o Senhor Todo-Poderoso me apareceu e me prometeu que eu seria pai de uma congregação de nações, ou de uma multidão de nações, né? Então nós sabemos que Iacov, ele é o pai das 12 tribos, né? E ele estava abençoando ali, era o pai de Efraim e Menaxe, que são os 2 filhos de José, que nasceu no Egito. Exato. Né? E até hoje os filhos de Israel são abençoados, né? Que Deus te faça como Efraim e Manassés. Então acontece que os filhos de Iacov, Benjamim, Judá e outras tribos, eles acabam na diáspora se tornando ou se destacando em povos. Sim. Em povos. Então, quando Deus está tratando com Israel, então ele trata sobre 12 tribos, né? Efraim e Manassés como povos. Povos, né? Multidão de nação. Então, a memória que ele vai falar com José é de que Deus me prometeu que me faria uma congregação de nações, né? E essa promessa também de Deus já havia feito ao próprio Abraão. Sim. Te colocarei por pai de uma multidão de nações, e a mesma é feita para Isaac. Os 3 patriarcas, eles vão gerar dos seus filhos, né? Você vê Isaac, ele se torna pai de Esav e Jacó. Isso. Né? Uhum. Que são duas vertentes, né? Jacó já vai gerar outras vertentes através dos seus filhos, né? Abraão, que dá Isaac e Ismael, né? Ismael. E depois da morte de Sara, o próprio Abraão, ele se casa com Getura e tem outros filhos, né? Outros filhos que se tornam povos, como o próprio sobrinho Lot, de que a Paraxá Lech Lehá, ela destaca, também se tornam povos, né? Então, todos esses povos que surgem, né, ele vai ser baseado, pelo menos as suas porções descritas nos livros de Números e também mencionada em Devarim, é de que a porção dada às nações, os povos existentes, ela vai ser baseada com o número de Jacó. Jacó desce com 70 almas ao Egito. Uhum. E a partir daquela referência, Hashem define a porção das nações, né? A porção das nações, a qual ele está elegendo os descendentes de Jacó para se tornar o Cohen Gadol das nações. Ou seja, ele vai tornar Israel o sacerdote das nações existentes, né? Eu estou dando aqui essas referências porque isso vai facilitar para nós compreendermos sobre as distinções dos povos, né? Sim. Com quem e de que forma Deus vai tratar com cada uma dessas nações
e que no sentido geopolítico que nós vivemos hoje, em que as pessoas vão dando forma a essa reunião de nações, para nós nos situarmos e nos localizarmos meio ao que existe de 2023, né? Exatamente. É importante, sem dúvida alguma, né? Para a gente conseguir compreender toda essa questão histórica, né? Dos povos. Então, lá em Magog, né? Já está o slide ali. Existem, então, mais de 130 referências históricas, né, ligando Magog aos antigos escitas, e eles derrotaram Saul na batalha de Bet-Sem e pregaram seu corpo no portão da cidade. A Grande Muralha da China era conhecida como o baluarte de Magog. Então, são algumas referências que nós temos, né? Tempos antigos, e foi construída para proteger a China de Magog. Alguns veem uma grande similaridade entre o que é conhecido entre os escitas e as hordas mongóis, né, que hoje a gente tem Mongólia, né, e outros países atuais, de Gengis Khan, né? Magog era filho de Jafé e habitou a Ásia Central. Seus descendentes, os escitas, são os ancestrais do povo russo de hoje. Então a gente já tem uma referência, né, geográfica. Sim, você está conseguindo mapear, através dessas referências dadas pelos profetas, aonde estão, para onde foram esses povos, essas vertentes. E é bem interessante para a gente conseguir, é importante, né, para que a gente consiga, como já dito, né, se situar melhor aí, para a gente ver quando a Bíblia fala desses, especifica, né, esses povos, para a gente entender geograficamente como está ocorrendo, né. Então ali tem o Meseque e Tubal, né. Estes dois eram irmãos de Magog e estão ligados à mesma área geral, mas mais provavelmente são o povo turco, né. Joséfo associou Meseque com a Capadócia, lar do antigo Império Hitita, na Turquia Oriental. Então aí já conseguimos também encontrar mais dois povos geograficamente onde que estariam, né, hoje, né? Ou melhor, estariam não, estão, né, atualmente. A Pérsia, né? Esta é mais fácil, né, porque seu nome mudou então para Irã, esse já é quase de conhecimento geral. Está envolvido, né, diretamente no conflito, indiretamente, né? Exato. Através de uma guerra de procuração, que eles se valem através dos terroristas. Exatamente. Então a Pérsia hoje, que é o Irã, ela está envolvida diretamente nesse conflito que arrasta Israel para um conflito. Ele é um personagem fundamental aí nisso, né? Ele está fazendo um papel de anzol, né? Parece. Exato, conforme parece a profecia, né? Parece que o Irã ele está atraindo os outros povos, porque ele mesmo, desde a guerra de 73, com a guerra do Yom Kippur, em que Israel vence também essa guerra, o Islã ele abandonou a guerra convencional, até porque a União Soviética, que financiava esses conflitos, o lado árabe dos conflitos, eles faliram, né? Exato. Então, sem o suporte da então União Soviética, o Islã, que mantinha as guerras convencionais com Israel, eles deixaram esse nacionalismo e partiram mais para um patriarcado, para um califado, né, que era um método de guerra usado por Saladino. Isso. Saladino conseguiu ter grande sucesso nessa guerra lá do século XII, né, mas que tem poucos efeitos agora. Então, vai se desenvolver esses grupos terroristas, né, que vão se originando, e agora sim se tornou mais propício para o Irã manter uma guerra com Israel através da procuração, ou seja, eles fornecem treinamentos, armas, né, para todos os grupos terroristas em volta de Israel. Então, é a Jihad Islâmica na Cisjordânia, é o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, né, e a Líbia também já está se envolvendo. Então, o Irã que aparece nas referências de Magog. Então ele é o persa, né? O persa que é o inimigo, se tornou o principal inimigo de Israel. E está atraindo as nações, Irmiarro, porque veja, e aí que entra o fervor dos protestantes, dos cristãos, né? De que o seu Novo Testamento, lá que é o livro cristão, também ele está recheado de eventos apocalípticos, né? Ele está recheado de eventos apocalípticos, de que, já que a Torá e os profetas é a base desse Novo Testamento,
Sim. Né, pela qual eles se validam, então eles vão fazer exatamente essas ligações com o conflito de Israel. E o Irã se pronunciou, a Rússia se pronunciou, né, e outros países, como a própria Turquia. Né, também. A Turquia foi um dos principais mandatos que só foi deposto praticamente a partir da Primeira Guerra pelos britânicos. Ela foi o principal mandatário no Oriente Médio e também em parte da Europa. Né? Em parte da Europa, a Turquia, ela, durante um bom período da Idade Média, até a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram um grande domínio, principalmente sobre a região do Oriente Médio e no século XVI, sim, sobre a Península Ibérica, não é isso, Jeremias? Sim, houve Império Otomano, né, vários ali, né? Otomano. Verdade. A Pérsia, né, que tem essa, como você já falou bem ali, né, a respeito, que é após a Pérsia, né, nós temos então o Cush e Put, né? Esses dois eram filhos de Cã, irmãos, né, de Mitzraim, Egito, e Canaã. De forma estreita, eles são chamados de Etiópia, né? A Cush, né, Etiópia, e Líbia, Put. Né? Então a Líbia ali, como já comentado, está envolvido aqui também entre os povos, né, da profecia. Mas ambos tinham posse de um território muito maior, né, isso no passado. Né? A palavra Cush tem uma raiz hebraica que significa negro e pode ser representativa das raças negras da África. Enquanto Put pode representar a parte norte do continente, Algéria, Tunísia, Marrocos e Mauritânia, e outros, né? Note que todos são filhos de Cã, ou Cão, né? Enfim, e portanto são semitas. O denominador comum entre as nações africanas é a religião islã e não a raça árabe, né? Então nós temos aí mais dois povos, né, que são citados aí, a Líbia, né, que também está envolvida, né, diretamente aí nos acontecimentos aí também. É um conglomerado de países e povos, né? Exato. Então, chegamos então em mais povos que fazem a composição de Gog e Magog, Sim. E a Turquia ela é mencionada, também Marrocos, e Rã, filho caçula de Noah, não é? Ele recebe ali uma maldição por ter violado ali a privacidade do seu próprio pai, né? E se tornará servo de seus irmãos. Servo de seus irmãos. Mas ele está inserido dentro desse conglomerado, né? Também. De povos, né? Sim. Ele está no meio também. Inclusive o Egito e o Marrocos estão entre os países que reconhecem Israel como Estado. O Egito foi o primeiro, depois da guerra de 73, foi o primeiro país muçulmano. Uhum. Não são árabes, né? Sim. País muçulmano. Uhum. A reconhecer Israel como Estado. O Marrocos também. Marrocos também, é verdade. E isso hoje está se aproximando com a amizade de que o mundo árabe, através da Arábia Saudita, como foi o Catar, entre outros países árabes que também já estão reconhecendo. Nós tivemos ali o acordo de Abraão, mediado pelos Estados Unidos na presidência do Donald Trump, que mediou esse acordo de paz, esse reconhecimento desses países que são descendentes dos ismaelitas, né? Uhum. A reconhecer o Estado de Israel. E agora, quando a Arábia Saudita faria isso, ela chegou a condicionar de reconhecer o Estado de Israel mediante uma aproximação com os Estados Unidos, com apoio militar, porque o Irã, ele também é o inimigo número 2 do Irã é a Arábia Saudita. Né? Uhum. A Arábia Saudita é o inimigo número 2 do Irã. Então, quando a Arábia Saudita colocou as condições para reconhecer o Estado de Israel, e que isso foi pronunciado na ONU, olha que interessante, né? A ONU da resolução da 181, que criou os dois estados, Israel e Palestina, foi lá que Netanyahu deu a declaração sobre essa amizade
e sobre o milagre que ele diz. Né? Ele fez esse pronunciamento. Já no dia 7 de outubro, então o Hamas, orquestrado pelo Irã, ele arrasta Israel para mais uma guerra, congelando esse acordo de paz. Exatamente. Né? Esse acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que aí sim, a Arábia Saudita ela é a líder, né, desse bloco de países árabes, né, que tem o domínio sobre o petróleo, a gordura da terra. Entre os ismaelitas, são os países ricos. Né? Então, faltava só a Arábia Saudita para consolidar esse acordo, quando o Irã ele arrasta Israel para mais esse conflito. Estratégico, né? Providencial. É providencial. Então, vamos entender o quanto que o fervor religioso está certo em relação sobre o conflito de Deus de Gog e Magog. Porque, profeticamente, Irmial, a guerra de Gog e Magog é a luta do bem contra o mal. Né? Certo. É uma personificação da luta do bem contra o mal, que a minoria representada por Deus venceria uma maioria, né? Uma maioria em um conflito, de que tem várias interpretações sobre esse conflito. Alguns vão classificar como uma guerra espiritual do bem contra o mal, né? Outros vão colocar isso dentro da geopolítica, como nós estamos analisando, né? Tanto nas características traçadas biblicamente, né? E mapeada geograficamente dos países que ainda fazem parte, né, nas suas devidas regiões, como também na atual geopolítica. Sem dúvida. Né, na atual geopolítica. E tem a forma mística pela qual isso é tratado, que é exatamente na geopolítica como a terceira e última guerra mundial. Também, né? Né? Essa questão também. A terceira e última guerra mundial. Agora, faz muito sentido, Hermiarro, e você vai nos indicar, através dos seus próximos gráficos, né? Certo. Se não há sentido no que está acontecendo, com todas as mudanças. A hegemonia política, depois da Segunda Guerra Mundial, ela mudou com a queda do Muro de Berlim. Nós falávamos que, inclusive, dos conflitos árabe-israelenses, que fazia parte da polarização do mundo entre capitalismo e a União Soviética, né? Os países que faziam parte dessa Guerra Fria. Então, com a queda da União Soviética, todos os países antes apoiados pela então União Soviética, liderada pela Rússia, eles mudam a sua tática, né? Eles mudam tudo isso. E agora existe toda uma movimentação para novos players, ou seja, nós temos a China, né? Você considerou os mongóis, né? Mongólia, né? Mongólia, E nós temos a China, que tem uma pretensão para 2050 assumir a hegemonia política, ou seja, tirar o favoritismo norte-americano. E nós temos os russos que também mantêm o pezinho ali no Oriente Médio. Né? Sempre, através de Bashar al-Assad na Síria, a Rússia mantém a sua posição ali e pode se tornou aliado até recentemente, mas agora vem se declarando contra Israel. Ela vem se declarando contra Israel mais recentemente em toda essa movimentação. Agora, Hermiarro, como que nós ligamos tudo isso? Né? Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. O Hermiarro tem muitas informações para essas ligações aqui. Vamos só terminar então ainda alguns povos que faltaram, né? A gente já segue ali daí. O Gomer, né? Que ainda faltou falar. Não lembro se a gente já falado de Gomer, acho que não, né? Outro filho de Jafé, irmão de Magog. Gomer habitou os vales do Reno e de Danúbio, né? E pode ser associado então com a Europa Oriental, né, de hoje. Então naquela região da Europa mais acima ali. Bet Togarma, né? Bet significa casa em hebraico, né? Bet ou Beit, né? Togarma, filho de Gomer. Os armênios de hoje.
chamam-se a si mesmos a casa de Togarma, então os turcos, mas não os curdos, né, que são os antigos medos da famosa Medo-Pérsia. Né? Então tem Aí que eles foram parar ali, naquela ali, região. Você vê que interessante. Ô Miarro, então, quando você diz ali de Jafé, ele é um dos filhos mais velhos de Noa, é isso? Exatamente. Né? E é aquele que assumiu a formosura, né, que era formoso, e era sábio, que são os gregos. Os gregos, né? Isso. Aquela região da Grécia, também os alemães ou não? Também parte ocidental, né? Eu acho que pega um pouco, sim. Pega uma parte. Então os gregos ali é o que melhor, porque Alexandre o Grande e aquela eles tinham umas características de que foi deixada ali na descrição da Torá, de que ele dá a descrição dos filhos de Noa. E Jafé, ele foi aquele que era formoso e tinha a sabedoria, o sábio. Né? Certo. Que os gregos, eles tinham um apreço pelo conhecimento, como também pela beleza física das Olimpíadas, né? Sim. Que influenciou e dominou o mundo por um bom período. Inclusive Israel esteve sob domínio grego. Né? Sim. E a beleza física, que é o principal atrativo de Jafé, e também o conhecimento, porque eles construíram a primeira grande biblioteca mundial em Alexandria. Ou seja, Alexandre o Grande teve o capricho de reunir o conhecimento dos pensadores de todo mundo conhecido em Alexandria, no Egito, vendo isso ser destruído depois pelos cristãos, né, pela própria igreja. E também a Septuaginta. A Septuaginta, quando você falou, eu já lembrei dela. Já. A lenda da Septuaginta também é atribuída aos descendentes de Jafé. Né? Exatamente, né? Faltava só isso na biblioteca. Olha, está ficando interessante, né? Está ficando interessante. Quando você falou deles, esse mapeamento disso. Que você está trazendo aqui, ele está dando forma, e o risco é de que isso possa desmistificar a opinião de muitos cristãos em relação a uma expectativa. Porque a expectativa, pessoal, o Moreira, talvez o senhor concorde comigo, né? A expectativa ela não pode ser falsa. Sem dúvida. Porque senão nós canalizamos a energia no alvo errado. Né? Então, esse gráfico, essas informações que você está trazendo, ela pode desmistificar exatamente as opiniões exploradas pelo protestantismo. Não, sem dúvida alguma. Bom, vamos continuar ali. Vamos lá. Os povos ali, então, Sebá e Dedã. Esses dois são primeiramente mencionados como netos, né, de Cush. Está lá em Gênesis, capítulo 10 e verso 7. E mais tarde, em Gênesis, capítulo 25, verso 3, lemos sobre dois netos de Abraão, também chamados Sebá e Dedã. Nascidos de Joxã, filho de Abraham, com sua segunda esposa, Queturá, ou Quetura. Não está claro qual par de netos está sendo referido, mas comentários, né, apesar disso, identificam esses dois como representando possivelmente as nações da Península Árabe, notadamente a Arábia Saudita. Então, de acordo com os arqueólogos, né, e cita o nome deles, né, o Albright e Wendell Phillips, Sebá ficava na extremidade sudoeste da Península Arábica. Do outro lado do Mar Vermelho, em relação à atual Etiópia. Sebá é conhecida na história como Sabá, no sul da Arábia, os sabaenses da geografia clássica que negociavam especiarias com outros povos do mundo antigo. Dedã era provavelmente o habitat dos árabes, na parte norte do deserto da Arábia, que é a atual Arábia Saudita. A antiga capital da Arábia Saudita ainda é chamada de Dedã em muitos mapas hoje em dia. Então, teve mais dois povos ali, né, que apontam para a Arábia Saudita. Para a Arábia Saudita. E diz que Quetura, com quem Avraham se casa depois da morte de Sara, ele distribui as heranças, né, ele dá a herança para Isaac, né,
Depois diz que ele tem filhos e filhas com Quetura, né? A sim. tradição rabínica vai informar, vai afirmar que trata-se da mesma Agar. Entendi. A Agar, que é mãe de Ismael, né? Sim. E Ismael, ele quando tem que despedir Ismael, Hashem diz que vai fazer dele um grande povo. Né? Farei dele um grande povo, e até no momento em que ele morre, ele quase morre de sede ali, ele é abandonado pela própria mãe, Agar se afasta para não ver o filho morrer, e ele escuta. Deus novamente afirma de que Ismael será um grande povo. Esse grande povo, na tradução, ele vai repetir também as congregações de povos, né, que surgem. Né? Mas ele será um grande povo e que será um selvagem, que as mãos deles estarão sobre todos e a mão de todos estarão sobre ele. Né? Então traz uma característica de que os árabes trouxeram. Saladino, ele vai exatamente incorporar isso, quando ele vai trazer equilíbrio para o mundo. Né? O mundo estava ali sendo totalmente ditado e controlado pela igreja na Idade Média. Né? Sim. E que os reis, os governos políticos já eram ungidos, estabelecidos pela influência da igreja. Certo. E vai emergir um novo ponto de equilíbrio, que são a presença árabe, são os muçulmanos. A religião muçulmana ela vai surgir e Maomé, Saladino, eles vão representar exatamente essa representação de árabes, né, que hoje é um objeto, né, exatamente, um objeto de preocupação dos persas pela aproximação da Arábia Saudita com Israel, o Irmiá. Interessante, né? Interessante como vai ampliando. Vamos né? ligando as pontas aqui. Exato, exatamente. Vamos ligando as pontas. Então faltou só um último ali, que é Tarsis. Aí vamos lá. Tarsis então é filho de Javan, que se estabeleceu na área do sul da Grécia. Existem 3 escolas de pensamentos no que se refere a Tarsis. Um ponto de vista coloca Tarsis a oeste, acessível à parte do grande porto de Salomão, em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, como Javan e sua família viajaram para o norte e para o oeste de Babel, na confusão das línguas. Isto parece improvável, né? São especulações ali. Grandes embarcações marítimas eram frequentemente apelidadas de navio de Tarsis, e muito provavelmente foi assim que Tarsis veio a ser ligada com Ezion-Geber, já que tanto Salomão quanto Ezequias construíram tais navios lá. Outros a veem como referência à antiga Tartessus, um porto marítimo no sul da Espanha, perto de Gibraltar. Outros ainda relembram as embarcações marítimas dos fenícios, que operavam navios de Tarsis, perto de Cádiz, e navegavam para o norte, até a Inglaterra, em busca de estanho, um metal utilizado na fabricação de bronze e outras ligas. Que interessante, que interessante. Grã-Bretanha. Isso. Agora eu me perdi lá. Alguns creem que o nome Britânia, né, é na verdade derivado do Velho Mundo. Esta referência pode ser a Grã-Bretanha, né, transformando os leões ou vilas de Tarsis em colônias britânicas, dos quais os Estados Unidos, né, são a mais proeminente hoje. O fato de que o leão é o símbolo do Império Britânico apoia este ponto de vista. Rapaz. Então você chegou nos americanos, né? Através, né, dos britânicos. Então, através dos britânicos, porque, pessoal, até a Primeira Guerra Mundial, se nós pintássemos o globo de todas as colônias britânicas, o globo ficava todo pintado. Ah, sim. Porque o próprio Estado de Israel, o Oriente Médio, na Segunda Guerra, lá já era um domínio britânico. Era um domínio britânico, verdade. Nós temos aqui na Argentina e muitos outros lugares de que o domínio britânico ele colonizou o globo. Sim. Né? E a Segunda Guerra ela foi fundamental exatamente por essa presença estratégica dos britânicos. Por quê? A aliança construída com o Oriente Médio, dos muçulmanos,
e os árabes, né, ela foi necessária, né, e foi importante para ganhar a guerra contra o eixo alemão e japonês. Sim. Né? Então nós temos ali todos aqueles canais de que os suplementos contornavam ali as estratégias alemãs. Ela foi extremamente útil para essa vitória. Só que, ao mesmo tempo, os britânicos eles vão ter uma falência econômica, né, depois da Segunda Guerra, que eles vão começar a devolver essas terras para os povos originários, né, que é quando surge no Tratado de Balfour a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel existia uma população da qual 6% da população era de judeus, na região que hoje é disputada no conflito árabe-israelense, árabe e Hamas, né, 4% de árabes que habitavam ali, nesse mesmo período. Então, os britânicos, eles são ligados também a esse conglomerado de povos que são exatamente a Gog e Magog. Que dá uma representatividade global, né, vamos dizer assim, né? Fechamos o globo. Fechamos o globo. Né? Exatamente. Fechamos o globo exatamente com os povos que estão mencionados na visão de que teve o profeta Ezequiel, né, datado da segunda comunidade, quando ainda não existiam muitos desses reinos. Né? Sim. Eles não existiam ainda, eles já era percebido na visão do profeta Ezequiel ali buscando. E geograficamente, como que nós achamos isso? Nós temos um mapa, né, quem está nos acompanhando vai conseguir visualizar ali, né, onde está bem ilustrado ali, né, os povos que nós citamos, né, até bem destacado com algumas cores ali bem vivas, justamente para conseguir perceber ali pelo menos os principais ali dos quais nós mencionamos, né. Então assim, nós temos os persas, né, Magog, Rosh, Put, Cush, né. Temos os russos, né, ali russos, acima, né, que pega né? a parte de cima, né, ainda pega um pouquinho. Magog também, que alguns dizem também que tem um pouco de origem de Moscou, né? Mas essa é uma especulação também que existe, né? É uma especulação, né? equivocada, mas equivocada. Estão próximos ali, né? Mas está próxima. Então, naquela Azerbaijão, né, que tem ali, né? A Pérsia, que é o Irã. A Pérsia, que é o Irã. Aí você tem os países na região ali da Turquia, né? Sim. Tubal, tudo muito próximo ali, né? Gomer. Aí vai ter, acho que aqui nesse mapa não, mas eu até voltar no outro aqui, a gente vai ter Cush ali com a Etiópia, né? A parte ali do Egito ali também, para cima ali. E parece que a Turquia também mandou. A Turquia, ela também mobilizou embarcações para a região para supervisionar a movimentação ali com a presença dos norte-americanos. Né? Então, esse conflito ele está sendo detido até agora. Né? Até agora, o Iêmen, né, parece que já mandou mísseis que foram segurados pelos americanos ali que estão ancorados ali na região. Né? A Turquia, também a China, a Rússia faz a sua observação do Mar Negro. Então está toda uma mobilização marítima para acompanhar a presença norte-americana, como também os britânicos mandaram ali as suas embarcações. Então sim, existe uma mobilização que não foi provocada pelas guerras da Ucrânia e da Rússia. Porque a guerra da Ucrânia é uma guerra em que a OTAN, a União do Atlântico Norte, ela está fazendo também por procuração. Ela está fazendo uma guerra através da Ucrânia. Agora, o Hamas e Israel eles conseguiram mobilizar militarmente todos esses países de que a guerra da Ucrânia e da Rússia não tinha feito diretamente. Né? Diretamente. Então nós temos a China que está... a China, também a Turquia
os ingleses, a OTAN já fez a segunda visita ao Benjamin Netanyahu. Né? Sim. E aí nós temos a Rússia, a partir do Mar Negro, e o Iêmen, que está fazendo ataques ali com mísseis de alcance intercontinental. Né? Certo. Ela tem mísseis ali de alcance de mais de 1.600 quilômetros. Né? E eles foram segurados e foram detidos exatamente pelo porta-aviões e a frota norte-americana na região. Então é uma mobilização que de fato chama atenção para o momento. Sem dúvida. E nós precisamos entender mais. E o que mais que diz esse gráfico, Irmiarro, esse mapa? Eu queria... Esse mapa ele é construído então em todos esses povos que foram descritos aqui na profecia do profeta Ezequiel, né? E ele mostra a atualidade aonde se encontram esses povos ali mencionados por ele, não é isso? Exatamente. O objetivo dele é esse, né? É ilustrar, né, melhor os povos mencionados na profecia e como eles estão hoje. Quem são eles hoje, né? Sim. Esse era o objetivo de tornar mais claro para que a gente consiga compreender, né, toda a parte geopolítica, né, do que está acontecendo. Uma outra questão, na continuação da profecia, a gente vai verificar lá no versículo 11, né, do profeta Ezequiel, que diz assim: "E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, não têm ferrolhos nem portas." Então, é um fato, né? Israel se sentia seguro, né? Até bem pouco tempo antes, né? Vamos dizer assim, de acontecer o ataque, né? Exatamente. Pelo grupo terrorista lá do Hamas. Então, e a gente tinha essa sensação, né? Eles tinham essa sensação de segurança, de fato. Era uma invisibilidade invicta, né? De que ela foi violada exatamente por um grupo terrorista, ou seja, ele conseguiu trazer um terror, ele conseguiu minar a inteligência e toda a estratégia de tecnologia e defesa do Estado de Israel, a ponto de que os terroristas eles festejaram no mundo todo. Pois é, né? É verdade. Eles festejaram no mundo todo porque Israel sofre uma grande derrota com essas vítimas, né, e com esse ataque, porque foi uma evasão por terra, pelo mar e pelo ar. E pelo ar também. Né? Ou seja, um apagão completo por túneis, né? Também. Por túneis, então, foi um apagão que Israel sofre e de que não se sabe o que aconteceu para o momento que estamos vivendo agora. Exato. Ou seja, se tornou uma fragilidade. Exatamente. Saiu da sua zona de segurança, foi tirado da sua zona de segurança. Verdade. E aí isso ele tem, vamos dizer assim, está muito parecido, né, ou muito similar ao que a gente leu na profecia, né? Esse sentimento de segurança. Aí o texto ainda vai dizer assim, né, virás, pois, o teu lugar, né, isso já no verso 15, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, né? E daí, continuando, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então, que interessante. Então, todos são chamados, montados em seus cavalos, poderosos exércitos. Né? Exato. Nós estávamos relatando da mobilização em menos de 2 semanas. Exatamente. Né? E que agora que Israel está começando a responder à guerra declarada contra o Hamas, está destruindo somente as estruturas, né? Não criou um corredor humanitário pedido pelo Brasil na ONU, por onde fugiriam os terroristas. O Egito também não permitiu essa saída a partir da sua fronteira.
Então agora Israel vai começar uma invasão por terra. E o mundo, como que o mundo está reagindo? A Europa, inclusive o Brasil, hoje a polarização que existe no mundo é pró-Hamas e pró-Israel. Sim, sim. Né? E existe uma grande maioria, uma maioria esmagadora, ou seja, muitos setores da sociedade se fechou em defesa do Hamas, a ponto de negar de que são terroristas. A esse ponto. Então, muitos setores como jornalistas, professores, né, centrais sindicais, a esquerda no mundo todo e até os movimentos progressistas, o feminismo, os movimentos LGBT, que inclusive estão sendo hostilizados na Inglaterra e na França por erguerem bandeiras nos movimentos pró-Hamas, né, bandeiras LGBT, estão sendo hostilizados. Mas, na suma, existe uma grande reunião de povos, né, que assumiram um partido contra Israel. Sim. Hoje eu vi uma professora em São Paulo, um manifesto, diz que Israel tem que ser destruído. Você vê a que ponto, né, que chegamos. Israel tem que ser destruído. Então, isso está sendo falado deliberadamente, sem as pessoas se preocuparem de estarem sendo antissemitas, porque elas politizaram o antissemitismo. Né? Quando o Estado de Israel não existia, era um palavrão feio. Era o antissemitismo, era o ódio gratuito contra uma etnia, um ódio racial. Agora não. Agora isso foi politizado de sionismo. Então o antissemitismo ele está mascarado e escancarado nesse conflito em que o mundo tomou um partido pró-terrorismo. Vamos falar a palavra. Não é pró-Palestina. Não, é pró-terrorismo. Pró-terrorismo, ou seja, parabéns a vocês que violaram e aterrorizaram os judeus, em outras palavras. Exatamente. Né? E a mídia tem feito esse papel, né? A mídia tem feito certinho o dever de casa, que foi um conflito, uma guerra que Israel sempre perdeu, que foi no campo da informação. Né? Então, a mídia ela tem manipulado as notícias sobre o atentado ao hospital, por exemplo. Né? O atentado ao hospital, eles afirmaram ter 500 mortos, uma mentira, não foi localizado. Um analista político, ele disse que não é possível ter em 300 metros, que foi aonde caiu o projétil, no estacionamento do hospital. Né? E a mídia saiu vendendo essa informação sobre um ataque israelense ao hospital na faixa de Gaza. Que os hospitais, as escolas e os edifícios onde moram civis são os lugares favoritos aonde o Hamas tem os seus esconderijos subterrâneos de 2, 3 andares. Sim. É um túnel em cima do outro onde eles guardam e escondem suas armas e da onde também eles fazem os lançamentos contra civis israelenses. Que é uma forma covarde que eles fazem, né? Justamente para jogar a mídia contra... Para jogar a opinião pública contra Israel. Estão conseguindo. E estão conseguindo. Então, Gog e Magog vai ser uma atração. Eles serão atraídos, né, conforme a fala do profeta, eles serão atraídos para subirem na guerra de Deus. Ou seja, estão sendo chamados, venham para o conflito. Exato. É isso? É isso. E toda essa movimentação de mídia e de informação faz com que as nações como um todo, né, se voltem, né, contra Israel. E é isso que a profecia fala, né? Globalmente, né, as nações se voltariam, né, contra. As nações se voltariam. E a gente tem para corroborar com isso o profeta Zacarias, né, no capítulo 12 ali, onde a partir do verso 2 ali, vou estar lendo, ele diz assim: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco, né, contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Né? Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto, daí começa a relatar os efeitos da guerra, né? Todos os cavalos, de loucura, os que montam neles.
Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha, é uma escatologia, né, de que o consenso judaico geral, eles acabam fugindo um pouco dessa percepção, porque ela fala desse grande conflito que envolve Jerusalém, né? Mas quando você analisa, a criação do Estado de Israel era uma coisa que se tornou, em 1930, para a maioria da população judaica que estava fora de Israel, uma coisa impossível. Uhum. Né? O movimento sionista que começa a partir de Theodor Herzl, o movimento sionista ele começa a partir da expulsão romana, né? O judeu sempre tem a esperança de voltar para sua pátria, para sua própria terra. Mas como movimento político, ele vai ser iniciado por Theodor Herzl, que vai mobilizar judeus de todas as partes do mundo, né, para o retorno a Sião, para o retorno à sua própria terra. Em paralelo, ele faz uma movimentação com toda a geopolítica das pequenas potências que existia, né, do Kaiser alemão, do Papa, do califa turco, dos franceses, dos ingleses, dos norte-americanos. Então, para todos esses havia uma negociação sobre a criação do Estado judaico, sobre a criação do Estado de Israel, que isso vem acontecer só depois da Segunda Guerra e por uma sensibilização dos países com a notícia do que aconteceu no Holocausto. Quando a notícia do Holocausto, do extermínio de judeus veio à tona, então houve uma hipersensibilidade das nações e de repente passa a surgir o Estado de Israel. E o profeta Isaías parece que ele já tinha feito uma provocação dizendo: quem já viu tal coisa? Isso. Poderia nascer uma nação de uma só vez? Né? E nasce o Estado de Israel em 1947, 1948 é declarada a independência, e é um acontecimento, escatológico. Sim. Né? Sem dúvida. E que isso estava fora do radar da maioria judaica. Não havia mais a possibilidade de judeus que estavam na França, outros no leste da Europa, no norte da América, de que em algum momento pudesse ter a criação do Estado de Israel, tanto que nas orações do Sidurim, da maioria do Sidurim, já não tinham mais nas rezas sobre a criação de volta a Sion. Não tinha, né? Não existia mais. Não tinha mais Leshana Rabab e Yerushalayim, isso não existia. E hoje nós estamos vendo o Estado de Israel se defendendo do comportamento das nações, ou seja, é uma coisa que se tornou realidade. Então, quando a guerra de Gog e Magog pode parecer uma coisa ilusória, uma metáfora, né, pode parecer uma utopia, mas as indicativas de como esse período de Geulah, de redenção, está indicando, nos chama atenção, né, Miá? Não, sem dúvida. Os acontecimentos, né, toda a questão geopolítica, né? Tudo confirma, né? Tudo Exatamente. vai de encontro com as indicativas e a previsão dos profetas que indicava exatamente sobre a reação desses mesmos povos. É verdade. Agora,
Irmiarro, e o que nós temos mais na opinião dos profetas? Ali, apenas, né, continuando, né, lembrando que tem vários profetas, como foi citado lá no início, né, que de alguma Daniel, maneira, né, exato. Isaías. Mas, apenas para continuar ali em Zacarias ainda 14, verso 2 e 3, diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. No verso 9 diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Exatamente. O Aleino, a oração Aleino Ve'alken, né? É. E é nosso dever atribuir grandeza àquele que formou, criou todas as coisas. E depois, na segunda parte dessa reza, de como todos os povos irão se dobrar e reconhecer a onipotência do protetor de Israel, né? Agora, o profeta Zacarias, ele traz ali esse comportamento, né, de que todos os povos subirão contra Israel, e ele fala de uma batalha do próprio Deus contra as nações, né? Exatamente. Então é uma luta, é uma vingança, porque na verdade Gog e Magog, os povos que serão reunidos, é para uma prestação de contas, né? Os demais profetas vão analisar que a herança de Deus esteve espalhada entre as nações e eles subjugaram além do que poderiam fazer, ou seja, além do que Deus havia permitido que o fizesse. Como o profeta Jeremias diz, pagamos mais do que devíamos, né? Verdade. E esses excessos, ele será cobrado nessa reunião de Deus com as nações, e o lugar desta reunião é Jerusalém. Sim, né? sim. Alguns falam Vale certo. Megido, né? O Vale Megido, que também é mencionado por esses profetas, que era um lugar de conflito, um lugar de reunião de tropas. Certo. E o próprio Deus sairá no conflito contra estas nações, contra esses povos. E naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome, ou seja, ainda tem uma análise do profeta Zacarias? Tem mais análises? Por enquanto a gente ficou com essas. Com essas, né? Uhum. Mas tem uma citação no profeta Zacarias 14. Uhum. Né? O profeta Zacarias 14, ele fala de um manifesto que acontece sobre o Monte das Oliveiras. Ah, sim, sem dúvida. Uhum. Ele fala de um manifesto que acontece sobre o Monte das Oliveiras, uma reação de que, quando fala que o próprio Deus lutará contra ela, né? E diz que naquele dia os pés do Senhor estará sobre o Monte das Oliveiras, uhum. Que ela vai se partir e que vai verter água, né? Por diferentes lugares, e que as nações receberão essas águas. E ele fala também que as nações que subirem contra Jerusalém, exato, elas sofrerão um efeito que ela diz que o efeito das nações que subirem contra Jerusalém, os seus exércitos serão confundidos, né? Eles serão confundidos, ou seja, eles vão se guerrear entre si, uhum. Fogo amigo, né? O fogo amigo, e que o homem estando em pé, a sua língua apodreceria na boca e os seus olhos na órbita, estando ele ainda em pé. Que efeito que é esse, minha? O efeito atômico, né? O efeito nuclear, né? Nuclear, né? Pelo menos foi, vamos dizer, o que ele conseguiu usar, né? No que ele tinha na época de como descrever. Ele descreveu uma coisa de um efeito que nós só conhecemos hoje. Exatamente. Né? Então era a forma que ele tinha de descrever esse efeito. É um efeito que só foi conhecido pela humanidade depois, no final da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Então, essa descrição que o profeta traz, ela é assertiva demais. Né? E aí ele trata sobre o restante dos povos que restarem, né, desse conflito, uhum. o dever que confirma a afirmação do profeta Zacarias de que naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Por quê? Porque as nações deverão subir para Jerusalém, né, e aprender de Deus. Então, pessoal, aí
o profeta Zacarias, ele já está colocando numa transição de um período de Geulah. A Geulah é redenção, e a redenção dentro da interpretação rabínica, ela pode se consolidar a partir da remoção do cativeiro. O que é a remoção do cativeiro? É o momento em que os judeus têm um lugar para voltar, ou seja, a criação do Estado de Israel, ela dá início a um período da Geulah, que é um período de redenção. Nós falávamos que não existia expectativa da criação do Estado de Israel, porque todas as possibilidades haviam sido tomadas, né? E veja só, até a Segunda Guerra Mundial, quem diria que a Europa se tornaria um bloco? Sim. Sem fronteiras. Exato. Né? De uma mesma moeda, em que as suas forças militares cooperam entre si. Né? Então, a Segunda Guerra, ela trouxe para a Europa, porque eram os alemães, ingleses, franceses, irlandeses, os russos, os poloneses. Então, quando você olha para o mapa da Europa, as mais diferentes modificações que as guerras possibilitou aquela região, e depois da Segunda Guerra ela se tornou um bloco de que ninguém imaginaria de que a paz naquela região seria estabelecida da Segunda Guerra. E quem pode imaginar que o Oriente Médio possa se tornar um bloco coeso entre si, né, convivendo em paz com Israel? Né? Então são coisas que a nossa história já mostrou de que ninguém jamais podia imaginar que isso pudesse acontecer, e hoje nós somos as testemunhas, né, de que o bloco europeu eram países inimigos. Sim. Né? Entre alemães, franceses, ingleses, né? a Península Ibérica. Então as disputas que existiam entre a Itália, entre esses países, hoje eles fazem parte de um único bloco, que se defendem, que estabeleceram uma moeda, uma economia, que cooperam entre si, e que hoje esse mesmo continente está de olho no que está acontecendo no Oriente Médio. E o Oriente Médio tem previsão de quê? De que ele será um palco de encontro da prestação de conta divina, que chamarei de juízo final, né? Um juízo final que é a prestação de conta de Deus em relação às nações de todos os seus excessos. Não só em relação à sua herança, que os judeus que forem espalhados nos seus territórios, mas como também as suas injustiças, as suas iniquidades, de que deverão prestar contas numa guerra. Porque o mesmo profeta Zacarias, ele diz assim: e outra vez vereis a diferença do que serve com o que não serve. Então, qual é a diferença do que serve e que não serve? Isso é descrito no Salmo 91. O Salmo 91 diz assim: naquele dia, né, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então essa é a distinção descrita pelo profeta Zacarias do que já tinha acontecido no Egito. No Egito, o que tinha? A água para os hebreus não tinha sangue. Os piolhos, as pragas, o granizo, a morte dos primogênitos, nenhuma das pragas que caíram sobre o Egito, elas não atingiam os hebreus. Né? E é com essa propriedade de que afirma o Salmo 91 que o profeta Zacarias diz: e outra vez. Por que outra vez? Porque isso já havia acontecido na redenção dos hebreus na terra do Egito, pela salvação que Deus demonstrou a Israel através do seu poder na prestação de conta com o Egito. Então, essa prestação de conta de que Zacarias indica de que outra vez vereis a recompensa do que serve e que não serve, ela nada mais é do que uma reunião geopolítica dos povos que cometeram seus excessos, né? O seu ódio contra a herança que Deus elegeu e escolheu proteger. Porque os profetas dizem o seguinte: depois nunca mais sairão de lá.
a redenção, que é o período da Geulah, ela marca exatamente o momento em que os povos, as ilhas e os lugares remotos devolveriam os seus judeus para o seu próprio lugar, né? Então, desde 1947, que definitivamente cria-se um Estado, ele se torna um Estado em 48, através da sua primeira guerra de independência, então os judeus de todos os lugares estão voltando para lá. A criação de 2 estados, né? A resolução 181, votada na ONU pelo chanceler Oswaldo Aranha, que dava a criação, a formação de 2 estados, ela não foi aceita pelo mundo árabe quando decidiu atacar Israel na Guerra da Independência. Então a ordem dos árabes foi de que os palestinos saíssem da frente, sim, porque aquele conflito iria massacrar quem estivesse entre Israel e que os judeus seriam varridos para o mar. O que os palestinos fizeram? Eles saíram do território demarcado na resolução 181, né? E acontece que os árabes não conseguiram ganhar essa guerra e nós temos aí os primeiros refugiados. E é importante a regra, pessoal, né? Que quando um país é atacado e ele ganha a sua guerra, os territórios conquistados passam a ser dele. Né? A ONU não está conseguindo contestar os territórios invadidos pela Rússia e da Ucrânia, né? Só que a Rússia é o agressor, a Rússia é o invasor. E na Guerra de Independência de 1948, o agressor é o mundo árabe, né? É a Liga Árabe, apoiada pela União Soviética, que ordena os palestinos saírem da frente, limpe o caminho, que nós vamos varrer os judeus para o mar. O que acontece? Os primeiros refugiados palestinos, eles desocupam a terra que foi partilhada na resolução 181 da ONU, né? Os judeus ocupam e depois enfrentarão a guerra de 54 do Canal de Suez, liderada pelo Egito, a guerra de 1967, de que Israel vai ampliar e vai conquistar Jerusalém, né? O mapa que define a presença judaica, ela vai até o Cairo e as colinas do Golã, entre outras regiões, que depois serão devolvidas nos acordos que serão feitos. Como a própria faixa de Gaza foi entregue aos palestinos, né, o acordo de paz estabelecido entre o Arafat e Isaac Rabin, e foi cumprida por Ariel Sharon, que desocupou, ela expulsou os judeus que estavam na faixa de Gaza de suas casas, dos seus assentamentos, das suas sinagogas, e deu lugar aos palestinos que elegeram o Hamas, e o Hamas se tornou uma ditadura terrorista que oprime o seu próprio povo e ataca os civis israelenses. Então, pessoal, esse é o cenário, né? E nós poderíamos afirmar ainda a opinião sobre Gog e Magog dentro da gematria, né? Ela está ligada, inclusive, à festa de Sukkot, né, Miarro? A festa de Sukkot é o sacrifício judaico que hoje é feito através de suas orações, que é pela qual o judeu pede a Deus pelo bem das nações. Israel e os judeus do mundo, através de suas orações, oferecem sacrifícios a Deus em prol e pela paz de Gog e Magog, porque Gog e Magog é na gematria 70, né? Exato. Que são povos, são 70 povos que a interpretação rabínica vai definir, que é a equivalência das 70 almas que desce com Jacó para o Egito. E de que Devarim diz assim: as porções das nações foram constituídas com referência de Jacó. Então Deus olhou para o tamanho de Jacó e depois que ele distribuiu as heranças para Esaú, para Ismael, para Moabe, para Amnon e para todos os outros países que compõem Gog e Magog, que é 70, é o número
é a gematria, que também era o número de animais oferecidos, era o número de touros oferecidos em Sukkot, que é um festival que dura 7 dias. Né? Então, o primeiro e o último dia de Sukkot totalizam 70 touros que eram oferecidos, que ainda é através das orações e das rezas, né? Sim. E das leituras especiais, que é os judeus intercedendo, pedindo a Deus em favor de Gog e Magog, pela paz, pelas prosperidades, pela chuva das nações. Então, Israel, que foi constituído como Cohen, como sacerdote das nações, ele tem essa função, não só a de ensinar, como também a de rezar pela paz dos povos, mesmo que agressivos a eles. Então, 70 nações, Gog e Magog, dentro da interpretação rabínica, ela vai se dividir entre os povos descritos, né, dentro da opinião do profeta, como também entre os descendentes de Esav, entre os descendentes de Ismael, enfim, por todos os países pelo qual Israel moralmente pede ajuda e reza pelo bem desses países. Né? Não há um sentimento de vingança, né? Pelo contrário. Existem muitos exemplos. Recentemente, a Turquia, que sofreu incêndios florestais, Israel disponibilizou aviões para apagar os incêndios. Né? A Grécia, como também o terremoto que atingiu a Síria e também a Turquia. As forças israelenses se dispuseram para ajudar as vítimas daqueles acidentes. Brumadinho em Minas. Né? Nós tivemos a força-tarefa de Israel nos resgates, na localização dos corpos e das vítimas de vivos e mortos. Nós tivemos no Haiti o terremoto que assolou o país, o maior e melhor hospital de campanha que atendia todas as complexidades foi de Israel, no lugar onde não há uma população judaica. Então sempre existe uma boa vontade de ajudar, mesmo os países que foram hostis aos judeus, a Israel, que condena Israel através das suas resoluções da ONU, que tem servido de palco para os países demonstrarem o seu antissemitismo e a sua oposição ao próprio Deus, uma vez que ele escolheu Israel e elegeu para proteger e guardar. E para demonstrar através de Israel o seu poder, né? Porque as nações reconhecerão a onipotência divina através da salvação que Deus demonstrará através dos judeus. Quando a percepção humana falar, agora sim, os judeus serão destruídos, daquilo que o Hitler não conseguiu fazer, quando eles tiverem essa percepção, então sim, eles estarão vendo o que Zacarias disse. E outra vez, vocês verão vocês verão a diferença do que serve com o que não serve, do justo com o ímpio. E o mesmo profeta Zacarias fala de um tempo, né, em que correrão para pegar os tzitzit, né, de um judeu, né? A festa de Sukkot. Pois é. Né? Justamente por quê? Porque temos visto que Deus está contigo, né? A festa de Sukkot, você pode analisar lá Zacarias 14, que diz assim: e os que restarem das nações depois desse conflito, né, desse acerto de conta, em que os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, ele vai se apartar para o Oriente, para o Ocidente, as águas puras que vão verter daqueles lugares levará saúde para as nações. Né? E as nações, os que restarem das nações, deverão subir de ano em ano em Jerusalém para celebrar as festas das cabanas. Exatamente. A festa das cabanas deverá ser celebrada pelos remanescentes das nações, deverão subir a Jerusalém, não para a ONU, né? Vão montar a sua Sukkot, vão morar em tendas, em cabanas, e diz, e a nação que não subir
para celebrar as festas das cabanas, para celebrar Sucote, sobre ela não vai cair as chuvas. Sim. Né? Verdade. E os países que têm bacias hídricas, veja só, o Brasil está enfrentando uma seca na maior bacia hídrica do mundo, que é o Amazonas. Verdade. Né? Estamos vendo uma seca não conhecida antes. Então os países, no Egito, o Nilo, né, que rega lá o Nilo, então esses países que já são favorecidos pelas suas extensões de rios, diz que sobre elas cairão as pragas que caíram sobre o Egito. Né? Ou seja, deverão subir ou não serão abençoados, pelo contrário, sofrerão imediatamente maldições através das secas, da escassez ou das pragas, que também vai causar estrago aos países que restarem. Ou seja, Sukkot, a festa das cabanas, é uma festividade de que todas as nações deverão celebrar. É um feriado judaico que passará a ser estendido para todos os povos. Né, que deverão aprender de Deus. Subirão a aprender sua lei, né? Também tá aprenderão, escrito, né? Porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Né? Então diz assim, não mais ensinará cada um a seu irmão, porque todos saberão de Deus, todos conhecerão a Deus. Exato. O profeta diz, Abacuque diz, porque toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Né? Então, Geulá, era de redenção, é um período de reunião dos judeus de todos os lugares. É interessante que não há refugiados, né? Os aviões Hércules do Brasil que foram buscar os brasileiros que estão em Israel são turistas, são Ger Toshav, que são pessoas que estavam fazendo trabalhos ali temporários e entre outras classificações, mas que os israelenses, que somos mais, os brasileiros que são judeus, que somos mais de 20 mil judeus brasileiros, esses não estão vindo, pelo contrário. Muitos judeus no Brasil estão se candidatando, se voluntariando para se estar à disposição da IDF nesse conflito que inicia agora, Ernesto. Sim, sem dúvida, né? E é disso que se trata, né, Gog e Magog, né? Que todas as nações venham reconhecer, né, o Deus de Israel. Mas não tem nada de anticristo? Pois é, talvez o homem do pecado, cadê? Talvez para decepção de alguns, né? Mas pessoal, por favor, vamos entender isso, né? É uma confusão. Eu digo porque agora eles estão apresentando o seguinte, que o homem do pecado, ele vai construir o terceiro templo. Eu estou falando disso porque isso está ligando diretamente à história judaica, à expectativa judaica, que está totalmente na contramão da percepção cristã, né? Sim. Que ela estabelece lá um homem do pecado, uma perseguição aos cristãos de períodos de 3 anos e meio, de 7 anos. Sim, sim. Ela estabelece um homem que vai fazer um governo mundial para dominar sobre todos os povos, estabelecer as suas marcas da besta, um número de pecado, enfim. Vai longe, né? Vamos falar nisso num outro momento. Né? Vamos falar nisso num outro momento. Por que nós temos que falar sobre isso? Porque exatamente está sendo construída contra a expectativa judaica a construção do terceiro templo, ela só pode ser feita na era de Mashiach. Sim. Né? Ela não pode ser feita antes. Né? E Mashiach ele está caracterizado dentro da percepção cristã exatamente como o anticristo. Dessa forma, né? O anticristo o anticristo, na percepção dos cristãos, eles acabam confundindo exatamente com as expectativas de Torá, dos profetas e de muitas interpretações rabínicas e judaicas, porque não há um consenso, né, de como que é Gog e Magog, nem a era de Mashiach. Para os judeus isso se difere das mais diferentes linhas de interpretação rabínica. Né? Não há um consenso, uma opinião fechada da totalidade judaica sobre isso, nem do que estamos falando aqui e nem da questão messiânica da era de Mashiach, né? Que é muito diferente do messianismo cristão.
que está totalmente na contramão com as suas percepções, Uhum. estão olhando para o lugar certo, eles estão olhando para o lugar certo, que é Israel, né? Mas totalmente equivocados com os personagens que eles traçaram para esse cenário. É interessante também que mesmo essa teologia, né, vamos dizer assim, ela é relativamente nova também, né? Mesmo para o mundo cristão, né? Sim, ela é recente, né? recente. Ganhou força e tudo mais, mas ela é uma teologia moderna, né? Sim. Se for pegar outras denominações cristãs mais tradicionais, já não pensam da mesma forma, então não existe nenhum consenso entre eles, na verdade, a esse respeito, né? Apenas um adendo a mais aí, né? A partir das reformas, né, que tudo isso vai surgir, não existia, é uma novidade, né? Mas e que precisa ser analisado, pessoal, porque de repente você está equivocado, né? Você está olhando para Israel esperando o anticristo, esperando uma perseguição, né? Esperando ir para o céu e aonde fundamentar isso? Na Torá e nos profetas. Nós teremos outros programas, Hermiar, para esclarecer e falarmos mais sobre isso. Uhum. Miar, você tem mais alguma observação sobre a Gog e Magog? Não, eu queria apenas deixar aqui também uma palavra, né, de Maimônides, né, que está lá na Mishneh Torá, né. Primeiro, ele fala também sobre Gog e Magog, mas ele apenas indica algum aspecto inicial, né, onde diz assim, o significado claro nas palavras dos profetas parece indicar que a guerra do Gog e Magog terá lugar no início da era messiânica, ou seja, tudo aquilo que a gente já havia dito, né. E vale a pena a advertência ali, né? Todos esses e outros assuntos semelhantes não podem ser definitivamente conhecidos pelos homens até que ocorram, né? Ou seja, aí vem de acordo com o que você também já comentou bastante, né? Que existem os sábios, existem alguns, vamos dizer assim, diferentes, né? Opiniões a respeito. Sim. Né? De que forma vai se dar isso, né? Então, com exatidão, não tem como ter certeza absoluta, né? Não há, é uma expectativa, né, que surge, né, e que dentro do judaísmo isso são várias vertentes, né, Exato, de opiniões, que alguém que analisa de forma mais literal, outro de uma forma mais política, né, na geopolítica, misticamente como profecia apocalíptica, né? Ou até é interessante também, isso não acontece no judaísmo, mas de uma maneira geral, as pessoas têm aquela mania de dizer, não é agora que vai vir o fim, essa é agora, é daquele, né? Querem taxar uma data final, né? Então não tem como também você afirmar isso também, né? Não tem como afirmar, é a reunião de todos esses eventos. Isso pode ser um indício de Gog e Magog, de Megido, de Armagedon, pode vir a ser, né? Mas não há como afirmar de que seja esse momento, né? Então, os cristãos, os judeus, né, do primeiro século, eu falo os cristãos porque o Jesus ele nasceu nesse cenário em que o domínio romano impôs aos judeus a crença de que a guerra de Gog e Magog seria ali. Exato. Entendeu? Então, em muitos outros momentos da história judaica, os judeus lutaram e travaram guerras, traçaram datas, principalmente em momento de opressão social, de confusão, de aperto, de perseguição, porque Gog e Magog ele marca exatamente o final de um tempo para definir a era de Mashiach. Né? Exatamente. Então, quando o judeu, os nossos antepassados passaram pelas mais diferentes situações difíceis, houve uma expectativa de que de fato fosse a guerra do bem contra o mal. Os zelotes impuseram derrotas humilhantes às guarnições romanas, como que chama ali, as legiões. As legiões, Os zelotes eles impuseram a destruição sobre 2 legiões, coisa que os alemães, os germânicos não fizeram.
E os germânicos, eles eram os mais temidos pelos próprios romanos. Mas foram os zelotes, que eram um grupo de guerrilha, que conseguiram impor durante o domínio romano a destruição de 2 legiões. Com qual força que os judeus lutaram essa guerra? Com a expectativa de que eles estavam vivendo Gog e Magog. Os romanos personificavam para os judeus daquela época de que eles eram Gog e de que eles eram a minoria que representava a guerra divina de Deus, que iria impor uma derrota humilhante aos romanos, né? E de que Hashem faria surgir naquele mesmo momento a Era de Mashiach. Então foi o período em que esse fervo da população judaica mais criou Messias. Jesus não foi o único Messias criado nesse período, né? Antes e depois dele, foram várias personalidades que surgiram e também foram sufocados pelo próprio Império Romano. Então ele não foi o único crucificado com o ideal de Messias ou da era messiânica que surgia ali. E surgiram Messias com as mais diferentes expectativas, porque havia mais de 25 interpretações rabínicas diferentes no primeiro século, quando, antes da destruição do segundo templo, Teudas, Judas o Galileu, depois Bar Kokhba. Antes de Bar Kokhba, em 65, houve um outro Messias, né? E todas essas construções elas surgiram exatamente num período de perigo nacional, de opressão nacional, de aperto, de perseguição. Então, por que nós vamos definir que estamos no período ou na guerra de Gog e Magog? Pode ser mais uma impressão, e por isso não podemos nos equivocar, se não olhar e observar todas as indicativas que deram os profetas, que dão a Torá, e que também os nossos sábios trazem sobre as suas interpretações sobre o assunto. Não é isso, irmão? Exatamente. Pessoal, então nós agradecemos a sua participação, a sua interação, esperando que esse vídeo possa trazer revelação, compreensão, entendimento, né? Estamos à disposição sobre esse assunto, com os nossos contatos na descrição do vídeo. O Ermiarro vai aparecer mais vezes para nós darmos continuidade a temas semelhantes a esse. Agradecendo ao Ermiarro pela participação, pelo conteúdo compartilhado aqui no nosso canal e agradecendo também a toda a equipe da TV Anuncie. Um forte abraço, então fique atento à nossa próxima programação. Deixe seu like e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. Shalom!